na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Glória a Deus, cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Agradecemos desde já a vocês que estão nos assistindo e pedimos desde já, que vocês nos ajudem a compartilhar essa programação. Nós acreditamos que vai ser de muita bênção para os irmãos. Muitos irmãos, quem sabe, já serão edificados com a mensagem que iremos trazer, assim como nós mesmos estávamos aprendendo e sendo edificados através da palavra de Deus. Está conosco o nosso irmão João Ribeiro. Pode cumprimentar os irmãos, irmão João. Paz, Senhor, a todos os irmãos. Glórias a Deus. Também a irmã Nazarena. Paz do Senhor, Deus abençoe cada um. E vamos começar essa programação com um versículo bíblico. Pedir para o irmão João abrir então no livro de João, capítulo 4, versículo 23. Irmãos, hoje nós trouxemos este tema: com harpa ou com uma funda, a verdadeira adoração precede o resultado. Nós iremos falar sobre a adoração. Iremos falar sobre a profundidade deste assunto, adoração. É claro que a gente não tem condições de esgotar o assunto, mas uma coisa muito interessante e que falta na vida de muitos músicos, falta na vida de muitos crentes, e muitas vezes nós mesmos falhamos em ver a adoração dessa maneira. Por isso que iremos trazer este tema que vai ser de muita edificação para vocês. Aleluia, vamos estar lendo então João capítulo 4, versículo 23, diz assim: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Glória a Deus. Uma adoração em espírito e em verdade. É esse adorador que o Pai está procurando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Desde já, irmãos, nós queremos pedir para vocês a sua colaboração. Já entre ali na parte de baixo ali deste vídeo, da plataforma, e aperte no compartilhar. Mande ali para os seus contatos, para os seus grupos. Eu já mandei para alguns grupos, já coloquei nos meus status. Faça você mesmo também esse papel e nos ajude a divulgar esse trabalho, essa programação. Sei que Deus irá falar com vocês, irá falar com a vida de muitos irmãos. Mande se você conhece músicos, você faz parte de um grupo de músicos da sua igreja, envie esse link, envie essa programação. Se você faz parte do grupo de louvor, se você faz parte de algum vocal, se você faz parte do musicista da sua congregação, da sua área, envie este link. E nós sabemos, não só músicos, mas todos os jovens em geral, a igreja em geral precisa ouvir essa mensagem. Mas os músicos, acho que nós três aqui somos músicos e por esse objetivo eu creio que estamos juntos aqui, e por isso que trouxemos este assunto. E por isso que eu peço especificamente para vocês que são músicos, envie para aqueles que você conhece. Amém? Desde já, enquanto você compartilha, enquanto você deixa já seu comentário e nos ajuda a divulgar essa programação, quanto mais divulgarmos, quanto mais compartilharmos o link dessa programação,
mas o próprio algoritmo do YouTube irá apresentar essa programação para outras pessoas que nem sequer conhecem o Ministério da Restauração, não conhecem nem sequer a rádio da igreja. Então, por isso pedimos esse favor para vocês e faz esse trabalho de evangelista. Enquanto você faz esse trabalho, nós vamos pedir para a irmã Valquíria colocar um louvor e você nos ajude a incentivar este assunto no meio da igreja e no meio dos músicos. O nosso lema é Geração Eleita. O nosso lema é Deus na frente, Deus na frente. Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh Senhor.
calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar no teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Aleluia. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Vencer, Se eu perder, te adoro, se eu subir, te adoro, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode, não, nada pode calar um adorador. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não
existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Ti, Jesus. Glória a Deus, glorificamos o nome de Jesus nesta noite, aleluia. Nós podemos sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Glória a Deus, podemos sentir liberdade aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus já está agindo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. É justamente sobre adoração que nós queremos falar. Para você que está chegando agora na programação, já deixe ali o seu like, já compartilhe, você que não estava aqui no primeiro momento. É sobre adoração que nós iremos falar nesta noite. O título do programa é com a harpa ou com a funda, a verdadeira adoração precede o resultado. Lemos em João capítulo 4, versículo 23, que diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus. Por que trouxemos este assunto para meditação, para reflexão? Porque fomos estudar sobre isso. O que acontece, irmãos? Nós conversamos aqui, nós entendemos algo muito importante para a vida de um músico, para a vida de alguém que louva, para a vida de um jovem. Existe algo muito importante, irmãos, para nós, para a nossa vida espiritual, que é a adoração. Só que a adoração vai muito mais além do que a gente pode pensar e imaginar. A adoração não é somente cantar, a adoração não é somente louvar, não é somente executar notas, instrumentos, não é somente recitar uma letra, não se trata somente de tocar um instrumento, de cantar afinado, não se trata de uma melodia, de uma harmonia somente. Não se trata disso. Na realidade, existe uma diferença entre adoração e o canto, o louvor. Existe uma diferença entre fazer um culto, isso aí o irmão João estará falando, existe a diferença desse serviço e a adoração mais profunda, a adoração em espírito. E nós conversando, nós entendemos uma coisa. Deus usa pessoas para trazer uma mensagem. Deus usa pessoas para adorá-lo. Mas nós vemos algo muito importante. No Antigo Testamento, quando Deus falava através de profetas, através de pessoas, Deus falava através dessas pessoas, e nós vemos que às vezes até Deus não levava em consideração a personalidade, Deus não levava em consideração as emoções daquela pessoa. Deus até já usou uma mula para falar. Deus usou diversas pessoas, às vezes até não estavam 100% conectadas com Deus, espiritualmente falando. Vemos o exemplo do profeta velho, por exemplo, lá no Antigo Testamento. Eles trouxeram uma mensagem de Deus, mas elas mesmas não estavam em comunhão com Deus, não estavam cumprindo a vontade de Deus.
já diferentemente, no Novo Testamento, Deus já age diferente. Deus já requer coisas diferentes. No Novo Testamento e até hoje, Deus não quer somente pegar qualquer instrumento, usar qualquer vaso, qualquer instrumento. Embora Deus possa fazer, claro, Deus não é limitado. Deus pode pegar qualquer pessoa, o ímpio, pode usar uma pessoa que, quem sabe, nunca ouviu falar de Deus para falar. Quem sabe possa usar um desviado, alguém que não está em comunhão com a igreja, não está seguindo uma doutrina, mas Deus pode usar essa pessoa para falar alguma coisa. Deus pode usá-la como instrumento. Glória a Deus. Mas existe uma diferença entre o que Deus pode fazer e o que Deus quer que aconteça. Deus pode usar qualquer pessoa? Pode. Mas isso não significa que Deus não queira que a pessoa que Ele vai usar esteja nos parâmetros que Ele gostaria que tivesse. Por exemplo, estamos em um culto, uma pessoa vai louvar a Deus. O que Deus quer daquela pessoa? Só pelo fato de uma pessoa ir louvar em um culto, Deus pode usar? Sim. Pode? Só pelo fato de uma pessoa ir pregar em um culto, Deus pode usar? Pode. E se a pessoa não estiver 100% na vontade de Deus, Deus pode usar? Pode. Pode. Deus não é limitado. Mas, será que Deus gostaria de usar uma pessoa qualquer que não esteja 100% na vontade dele, cumprindo o que o Espírito, uma pessoa que tenha o Espírito Santo transformando a sua vida? Será que Deus prefere uma pessoa qualquer ou uma pessoa que está cheia dele, que está sendo transformada por ele? O que vocês acham? Acho que é uma resposta um pouco tanto óbvia, né? Glória a Deus. Então, irmãos, a partir do Novo Testamento nós vemos em Jesus. Jesus foi a manifestação da palavra de Deus. É o verbo de Deus. Estava falando sobre isso porque estava estudando sobre esse assunto. E Jesus é a manifestação da palavra de Deus. Jesus mostrou como é que um homem deve viver. Jesus mostrou em todas as suas atitudes, nas suas emoções, na sua personalidade, ele mostrou como uma pessoa deveria viver. Quem sabe antes, a humanidade não tinha esse parâmetro. Como é que deveria ser a personalidade de um crente? Quem sabe não tinha claro a nitidez das emoções, como é que deveriam ser manifestadas as emoções de um crente. Até que ponto um crente devia chegar de perfeição. Mas quando Jesus chega aqui, ele não somente era um vaso usado por Deus. Ele era o próprio Deus, era a própria manifestação da palavra de Deus. E ele praticou na sua vida a palavra de Deus. O que ele fazia era a palavra de Deus. O que ele fazia era a manifestação da palavra de Deus. A forma que ele vivia, que ele atuava, ele servia de exemplo para nós, de como nós deveríamos nos comportar.
E a partir disso, Deus também quer o mesmo de cada um de nós. Deus não quer somente pegar qualquer pessoa e usá-lo de instrumento, mas Deus quer que as pessoas vivam a palavra de Deus, vivam a vontade de Deus, e através do seu exemplo, através do seu testemunho, se manifeste a vontade de Deus aqui na terra. Nós sirvamos de exemplo para a sociedade, porque estamos vivendo conforme Deus quer, conforme Deus nos manda. Deus não quer somente nos usar de vez em quando. Deus não quer somente nos usar em alguns momentos específicos. Deus quer que nós vivamos uma vida totalmente entregue a Ele, que tenhamos o Espírito Santo dentro de nós e que em qualquer momento, não somente quando eu vou subir lá no púlpito, não somente quando eu estou lá cantando louvor, não somente quando eu estou lá dentro da igreja, mas que nós sejamos cheios do Espírito Santo e que todo momento nós sejamos um instrumento de Deus. Aleluia. Passar a palavra para o irmão João. Ele vai estar falando de alguns exemplos bíblicos. Nós escolhemos ali na capa do programa, escolhemos a Davi como um personagem. E nós iremos falar especificamente de Davi e alguns outros exemplos também. Amém, glória a Deus. Então, inicialmente, né, como o irmão Facundo havia falado, qual o propósito de Deus em relação à música, louvor, né? Que não seja apenas um serviço prestado na casa de Deus ou para Deus, mas Deus, antes de tudo, Ele quer a nossa adoração. A palavra adoração na Bíblia, mais no Antigo Testamento, a primeira referência que eu encontrei que fala a respeito de adoração está em Gênesis, capítulo 22, e o versículo 5, quando Abraão falou para os moços, quando ele ia subir um monte, pensando que então iria sacrificar o seu filho, Isaque, ele falou para os moços, ficai aqui e nós iremos ali sacrificar, e havendo adorado, voltaremos. E Abraão fala para os moços. Após também em 24, 26 de Gênesis, quando o servo de Abraão foi buscar Rebeca para Isaque, a Bíblia diz que quando ele chegou até lá, o pai de Isaque, o pai de Rebeca, melhor dizendo, a Bíblia diz que ele se inclinou, o homem, então ele, homem, né? Esse homem se inclinou e adorou ao Senhor. Também em Gênesis 24, 48, quando ele volta e agora ele traz o relato para o seu senhor, para Abraão, a Bíblia diz que ele contou como que ele fez, né? Ele diz, prostrando-me adorei ao Senhor, que havia lhe conduzido pelo caminho. Também em Êxodo 4:31, a Bíblia diz que o povo de Israel, logo ao ver os primeiros sinais de Moisés, ali na terra do Egito, o povo creu e inclinaram-se e o adoraram ao Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Essa palavra adorar, a raiz dessa palavra, ela traz um sentido de se inclinar, de se prostrar diante de uma autoridade, né? De alguém que fosse superior a ela. Eles faziam isso diante dos reis, lá no Antigo Testamento, talvez diante dos profetas, enfim. Mas aqui trazendo para um sentido de adoração ao Senhor. Então, é se prostrar ao Senhor, é reverenciar ao Senhor. E existe uma distinção lá em Êxodo 25 e 23, 24, sobre adoração e culto, né? Em duas passagens bíblicas, que Deus está falando que não era para adorar as imagens de esculturas, ou que era para adorar apenas o Senhor. A Bíblia diz assim, não as adorarás e nem lhes darás culto. Então, no Antigo Testamento, a distinção de adoração e culto
é que a adoração era isso, era se prostrar, era reverenciar, era se inclinar. Literalmente eles faziam isso, né? Eles se dobravam, né? E o culto era o serviço, era o trabalho, era o ofício que eles faziam para Deus, né? Aquele que, no caso, era músico, ele tocava o seu instrumento, aquele que era cantor, ele cantava, aquele que trabalhava na parte operacional, ele carregava ali o tabernáculo, as peças do tabernáculo, a parte do sacrifício. Então ele prestava um serviço. E nós vamos ver, então, no Novo Testamento, agora trazendo só para o que seria adoração, né? Não aqui exemplos ainda de adoradores na Bíblia. Nós vemos uma distinção na palavra que nós lemos aqui em João 4, 23. No início nós lemos essa palavra, né? Diz assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui essa palavra adoradores, ela já tem um sentido mais profundo ainda, mesmo literalmente falando essa palavra, né? Ela tem um sentido, é até engraçado esse sentido, né? Nós brincamos ali. Mas é como se fosse beijar o chão, beijar, lamber o pó, vamos dizer assim. É como se fosse ali o sentido que Strong ali fala no léxico do grego, né? Da Bíblia. Ele fala que tem um sentido tipo como se um cachorro vai lamber o seu dono, né? Imagina... Ou seja, é uma coisa aos olhos humanos humilhante. É uma humilhação tal que se diminui a tal um ponto de se considerar como um cão, como um animal. Imagina eu fico pensando o nível de reverência que uma pessoa deveria ter para chegar a se considerar nesse estado. Verdadeiro adorador de verdade, né? Em espírito e em verdade, né? A profundidade que Jesus trouxe a respeito da adoração. Então, talvez lá para os judeus, né? Aqui falando, eles pensavam, adorar é eu me inclinar, eu me prostrar em terra, eu já estou adorando. E aí Jesus trouxe para eles um parâmetro mais profundo do que isso, né? Olha, não é só se prostrar em terra, se inclinar em terra. Não é só o serviço. É muito mais do que isso, né? Vocês acham que estão adorando só porque estão se prostrando mas e a vida de vocês? Aí Jesus está dizendo, em espírito e em verdade. Né? Nós ficamos ali meditando o que seria em espírito e em verdade. Vamos aqui falar algumas impressões que nós temos a respeito dessa palavra, né? Podemos entender que é uma coisa que não pode ser só, hoje eu vou adorar, amanhã eu não vou adorar, agora eu não estou com vontade de adorar. Ou seja, adorar é mais do que uma coisa que se faz em um momento, quando se vai cantar, quando se vai tocar, quando se vai pregar ou orar. É um estilo de vida, é essa palavra que veio também no meu pensamento agora. É um estilo de vida. É um estilo de vida, é um estilo de vida de adoração, ou seja, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Verdade tem um sentido tanto subjetivo, ou seja, eu sei que é sincera aquela minha adoração, mas também no sentido objetivo é que a verdade, né, não existe só a verdade subjetiva, como se diz hoje em dia, mas a verdade da palavra de Deus está dentro dos parâmetros da palavra de Deus. A minha vida está nos parâmetros da palavra de Deus. O que eu estou fazendo está de acordo com a palavra. Eu estou querendo agradar a Deus. Em espírito, é ter o espírito sujeito ao Espírito de Deus. Depois nós vamos falar sobre a adoração, os tipos de adoração, ou como ser um adorador. E uma das coisas que mais impressiona, tanto aqui agora trazendo exemplos mais nossos aqui, né? É como o Espírito de Deus, ele trabalha com a questão da sensibilidade, né? Sensibilidade espiritual. O músico e o cantor, o regente, enfim, ele tem, assim como o pregador, enfim, mas ele tem que ser sensível à voz de Deus, à voz do Espírito de Deus, né? Então, se ele não buscar Deus naquele mês, naquela semana, se ele não orar, se ele só ora no horário que ele vai ali, meia hora, 5 minutos antes do culto, como que ele vai estar sensível a Deus? Sendo que ele não tem como ele estar, o seu espírito não está
em conexão com o Espírito de Deus. Se Deus falar, o Espírito dele, nesse momento aqui, toca mais pianinho, mais devagar, ou nesse momento aqui agora, eu quero que tu toque com mais ênfase, com mais força, com mais ímpeto. Ele não vai estar sensível, ele vai fazer de uma forma mecânica, ele vai prestar um culto, talvez, um serviço racional, algo que é produtivo, sim, mas o seu espírito não vai estar adorando a Deus. E ele não vai conseguir ter a sensibilidade que Deus quer que ele tenha para que Deus venha cumprir o propósito que Deus tem para aquele momento, para aquele dia, para aquele culto, para aquele louvor ali no culto, né? Glórias ao nome de Jesus. Então, glória nós vemos essa distinção bíblica de adoração e culto. O culto seria mais o nosso serviço, o nosso trabalho. E a adoração precede, então, o culto, né? Não, ou seja, Deus diz, não adorarás esses falsos deuses e neles prestará culto. Ou seja, antes de eu prestar um serviço, um culto, Deus está esperando a adoração. Eu prostrar-me diante dele, me humilhar diante dele e em reverência reconhecendo que a ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e que tudo que eu fizer, todo o serviço que eu fizer, todo o culto que eu prestar a ele, vem dele, né, como diz lá em Romanos, capítulo 11, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu preciso estar sensível à voz do Espírito de Deus. Não posso ficar engessado numa lógica humana a respeito desse tema. E nós vemos isso na vida de Davi, né? O irmão falou para falar a respeito de temas, acho que agora pensando melhor, acho que vamos esperar e aguardar. vamos trazer exemplos práticos no nosso dia a dia e também deixar esse exemplo de Davi mais para o final. Mas, irmãos, queria ressaltar o que o irmão João falou. Veja o que Deus está querendo de nós. Deus não está querendo somente que nós cheguemos no momento do culto e que no momento do culto nós sejamos um instrumento dele. Isso aí não é ser um adorador. Isso aí não é ter um estilo de vida de adorador. O adorador, ele se dedica a Deus. Não se dedica somente à música. Não se dedica somente ao seu instrumento. Não se dedica somente a pensar em algum hino, escutar músicas para ter referências, para ficar ali no meu estoque de hinos, na minha lista no meu repertório ali, na minha lista de hinos para cantar em algum momento que tiver oportunidade. Não é isso que Deus quer. Não é somente isso, né? Claro que nós precisamos fazer o nosso trabalho como músicos, de praticar, de estudar, de estar renovando, quem sabe, o repertório de músicas, aprendendo um pouco mais, escutando. Mas o que realmente vai fazer uma diferença na juventude, na igreja, nas nossas próprias vidas, é profundo, irmãos, isso aqui que a gente está falando. Não, o que vai edificar a igreja não é nós aprendermos a letra de cor, não é nós fazermos arranjos diferentes, mas é nós sermos instrumentos de Deus. Pode ter uma pessoa que canta o hino e não acontece nada nas pessoas, na igreja que estão escutando. A própria pessoa não é edificada, não sente a presença de Deus. Mas quando chega outra pessoa e canta o mesmo hino, uma pessoa que está consagrada a Deus, que se dedicou, está orando, está em comunhão com Deus todos os dias, que está lutando contra a sua carne, que está guerreando contra o mundo, contra a carne, que está ativamente atenta ao ataque do inimigo, uma pessoa que está se dedicando realmente na sua vida espiritual,
e chega no culto e o mesmo hino, a mesma letra, faz com que pessoas sejam transformadas, faz com que pessoas sejam edificadas, o ambiente espiritual muda, a própria pessoa sente a presença de Deus, glorifica realmente a Deus em espírito. Glória a Deus. É isso, é a grande diferença. É uma grande diferença. A pessoa pode chegar um dia, uma pessoa que não se dedica, que não se dedica a Deus, a fortalecer a sua comunhão com Deus, a permanecer o fogo do Espírito Santo aceso na sua vida. Pode chegar no culto e ser usado? Pode. Mas o que você prefere? Ter essa vida superficial? Ou viver uma vida mais profunda com Deus? Oh, glória a Jesus. A nossa arena vai entrar nesse assunto de reverência. O que a Bíblia fala sobre reverência? E, irmãos, é um assunto muito profundo. Às vezes a questão da reverência não é uma questão de regras, mas uma questão de como está a minha vida com Deus. Às vezes as pessoas não conseguem entender aquilo que o irmão João estava falando. A reverência. Por que as pessoas adoravam no Antigo Testamento? Porque sim, sabiam que existia uma autoridade na sua frente. Existia alguém muito superior. Ao ponto de se diminuir e se enxergar elas mesmas como animais. Imagina isso aí. E às vezes num culto tu não enxerga isso. Tem pessoas que não entenderam para quem estão prestando esse serviço. Bom, eu queria deixar assim, segundo o que vocês estão falando, eu cheguei à conclusão que adoração é sinônimo de humilhação. E que Deus não está procurando, a igreja também não está procurando cantores, não está procurando músicos, não está procurando pessoas com profissões nesse espaço, mas a igreja, Deus está procurando adoradores. A gente se preocupa muito demais com aquilo que a gente pode dar para as pessoas. E pode ser, muitas vezes a gente se dedica tanto que pode até ser bonito, pode ser lindo aos ouvidos das pessoas, aos ouvidos nossos e dos que estão vendo. Mas quando chega para Deus, pode ser horrível. Porque o que realmente Deus procurava é que nós vivamos o que estamos cantando, o que estamos adorando. Um exemplo, né? Quando a gente vai cantar, levanto minhas mãos, e não tem aquela vontade de levantar as mãos e mesmo assim continua cantando. E às vezes até levanta a mão, mas no coração ela não sente aquele desejo de glorificar a Deus, levantando suas mãos, se prostrando a Deus. Aleluia. E entrando na reverência, ali no livro de Hebreus 12, versículo 28, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. A gente leva muito, às vezes, jovens geralmente levam muito na brincadeira as coisas de Deus, né? Até muitas vezes nos ensaios, principalmente nos ensaios, né? Porque como não é o momento do culto, às vezes achamos que não devemos ter a mesma reverência que nós temos no culto, no ensaio, mas a gente está ensaiando para o mesmo Deus,
A gente está no mesmo lugar, um lugar consagrado para Deus. E acho muito importante também a gente ficar focado no momento do ensaio, não ficar de uma forma dispersa, pensando em outras coisas. Não é um momento que a gente tem para ficar conversando, se encontrando com os nossos amigos. Às vezes é o único momento que a gente tem para falar com nossos irmãos, nossas irmãs ali, mas não é o momento. Acho importante, isso acontece bastante, né? De ficar assim dispersos, muitas vezes não tendo reverência na hora do ensaio e também na hora do culto. E aqui a Bíblia nos diz, né, que em primeiro lugar a gente tem que ser agradecido com Deus. Ontem foi culto de missões, né, e a gente estava falando sobre a morte de Jesus na cruz. Deus fez tantas coisas por nós, se humilhou de uma forma que a gente não tem como retribuir para Deus. Mas são aqueles detalhes que a gente tem de reverência que Deus olha, que Deus está vendo. Aqueles detalhes, a gente chegar a orar, se postrar na presença de Deus, é algo que para Deus tem muito valor. Talvez para o resto das pessoas não tenha esse valor. É muito mais importante ensaiar o hino do que buscar ter intimidade com Deus. Muito mais importante aprender notas novas e ver muitas coisas ali técnicas, mas não procurar a Deus. Então aqui, Deus é isso que marca um adorador. Porque um adorador é aquele que tem intimidade. Um adorador é aquele que se humilha na presença de Deus. O resto, a palavra de Deus diz, entrega ao Senhor o teu caminho e o resto Ele fará. Confia no Senhor. O resto o Senhor vai se encargar de nos preparar, de nos levar, mas primeiro tudo tem que estar nas mãos de Deus. Glória a Deus. Olha só o que diz a Bíblia em Isaías 29, versículo 13. Portanto, o Senhor diz: como este povo se aproxima de mim com suas bocas e com seus lábios me honram, porém, tem afastado o seu coração para longe de mim, e o seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. Veja, irmãos, a gente pode estar exaltando o Criador, o nome de Deus, com a boca, mas o coração pode estar muito longe. E é exatamente o contrário que Deus quer. Deus quer que primeiro a gente se aproxime dele. É o que a irmã Nazarena falou. Ele quer intimidade conosco. Já aconteceu muitas vezes, agora falando em alguns casos práticos, aconteceu vezes que eu estava disperso, estava até, quem sabe, na correria dos dias ali, dando pouca atenção para a minha intimidade com Deus. E de repente alguém me chama ali para cantar um louvor num culto. E as pessoas sabem, e eu também sabia. Os momentos que eu fui cantar e louvar o nome de Deus, e eu não senti absolutamente nada, e com certeza não exaltei, não louvei, não adorei a Deus naquele momento. Porém, teve outros momentos que, pela misericórdia de Deus, nós dedicamos um tempo, estávamos em comunhão com Deus, estamos em comunhão com Deus, adorando Deus todos os dias, procurando a presença de Deus. No momento que recebemos uma escala, vamos lá, estamos em jejum, em oração, não colocando o nosso desejo, eu quero cantar aquele hino, eu quero cantar aquele outro, esse hino novo aqui que eu gostei. Não, deixar tudo, Deus, eu quero estar na tua presença o dia de hoje. O mais importante, quando eu faço minha oração, eu quero estar na tua presença, eu quero te louvar no momento da minha adoração, não importa o hino.
Não sei qual hino Deus vai me dirigir, mas eu quero estar na tua presença. Eu quero te louvar, eu quero que o meu coração esteja sensível no momento que estiver louvando teu nome. E eu usei muito, e existe uma grande diferença quando a gente vai e canta um hino que nos ocorreu no momento para suprir uma necessidade, do que quando Deus fala qual é o hino que a gente tem que cantar. A gente ouve a voz de Deus, Deus fala, canta tal hino. Agora você tem que cantar isso, é hora de falar sobre isso. É uma diferença absurda, porque não é algo que vem de nós. Quando nós ocupamos um espaço, mas a nossa vida é um instrumento de Deus, as coisas são totalmente diferentes. A igreja recebe aquilo de uma maneira diferente. Nós cantamos naquele momento de uma maneira diferente. E isso não quer dizer que pessoas vão sair pulando. Não. A igreja vai receber. Pode ser que todo mundo ficou quietinho, mas receberam a mensagem de Deus. Receberam a presença de Deus, a glória de Deus. Receberam uma transformação de Deus naquele momento. E nós mesmos fomos também edificados pelo poder de Deus e pela graça de Deus. A gente vê que quando cantamos de coração, realmente, quando a gente termina de cantar, a gente se sente renovado. A gente não sente o peso espiritual, a gente se sente em paz, tranquilo, porque Deus agiu. A gente não está preocupado com que as pessoas pulem e demais, né? A gente está preocupado em a gente receber de Deus para compartilhar com a igreja. Glória a Deus. Interessante também, estava meditando aqui, né, que o ministério do louvor, né, esse serviço do louvor a Deus, ele tem praticamente uma natureza mista. Ele é ao mesmo tempo profético e sacerdotal, digamos assim. Vamos tentar traduzir aqui em palavras mais compreensíveis, né? Profético no sentido de que Deus pode dar uma mensagem, ou seja, como o irmão Facundo falava, a mensagem do louvor daquela letra, né, pode ser algo que é o que Deus quer falar com alguém. E sacerdotal no sentido, agora do Novo Testamento, né? O que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Ele levava o que o povo trazia para Deus, apresentava diante de Deus. E agora no Novo Testamento, digamos que o sacerdote, ou o ministério pastoral, o ministério que cuida do povo, né? Ele leva o povo diante de Deus, a adorar a Deus. Vamos usar essa expressão. Então nós vemos que o louvor, a importância que o músico ou o cantor tem dentro do culto. Ao mesmo tempo em que ele pode ser usado dentro do ministério profético, trazer uma mensagem de Deus para o povo, ele também pode ser usado para levar o povo a adorar a Deus, a se prostrar diante de Deus, a glorificar a Deus, a ter uma experiência com Deus. Ele tem essas duas virtudes, vamos usar essa expressão. E quando nem ele está adorando, nem ele está conectado com Deus, como que o povo vai ter essa experiência? Como que quem está ali no culto vai ter essa experiência? Eu recordo de uma vez, há bastante tempo atrás, acho que eu estava iniciando na música. Eu estava na cidade de Marau, fazem uns 8 anos por aí. Eu estive 7, 8 anos atrás. Eu estava lá num trabalho de juventude, né, que a gente fez uma viagem para lá. A gente estava tocando ali meu instrumento, e aí eu recebi uma profecia de uma irmã, que Deus havia me chamado para levar a igreja a adorar a Deus. Eu nunca mais esqueci daquela profecia, né? Eu creio que era de Deus, porque eu guardei, eu retive aquilo. E diversas vezes
em que eu ia então a tocar um instrumento e a cantar, eu me lembrava que eu precisava entender o que Deus queria naquele momento para que a igreja viesse a adorar a Deus, o povo viesse a adorar a Deus, porque era uma das coisas que Deus, né, havia me chamado para fazer. Só que quando nós não estamos nessa dimensão de Deus, nós não nos importamos com isso, nós nos importamos em prestar um culto, um serviço ali, eu vou cumprir essa escala, já que eu estou na escala, então eu vou tocar, eu vou cantar. Nós buscamos algumas vezes, algumas pessoas, né, eu vou cantar esse hino que é o hino do momento, né? Só que às vezes não é aquele hino só porque é o hino do momento que Deus quer. Às vezes Deus quer que tu cante um hino antigo, até um hino né, que às vezes é tido como mais sacro, um hino da harpa, ou Deus quer que eu cante um hino desconhecido, um hino talvez uma composição, né, os irmãos que têm suas composições aí que receberam de Deus. Às vezes até, né, Deus dá um hino na hora. Deus pode dar um hino na hora. Deus não é limitado, né? Ou às vezes tu ensaiou um hino, mas chega na hora Deus diz que não é aquele, é o outro. A gente precisa estar sensível à voz de Deus, porque quem vai operar é Deus, né? E se eu pego e faço do meu jeito, como eu acho que é, eu estou em desobediência a Deus. E eu estou deixando, talvez, de... muitas pessoas poderiam ser impactadas através daquele louvor, daquela música, né, que está sendo entoada naquele momento. Tem o exemplo dos pregadores. Quando o pregador vai ministrar uma palavra, ele vai trazer a palavra de Deus. A matemática era que tudo der certo, que Deus haja. Mas qual é o problema? Que muitas vezes o pregador, vazio de Deus, em vez de trazer só a palavra de Deus, ele mistura as suas emoções, mistura a sua ração, mistura a sua lógica. E é ali que tudo dá errado. Aquilo que é a palavra de Deus vai ter um efeito, mas o resto de emoção e ração vai prejudicar o agir de Deus. E na mesma forma, o ministro de louvor, as suas emoções precisam estar ligadas com Deus. A sua ração também tem que estar ligada a Deus. Todo o nosso ser, como o salmista diz, bendiz a minha alma ao Senhor e todo o meu ser. O Davi é o grande exemplo de adorador. Toda a sua alma estava conectada com Deus, as suas emoções, elas tinham o agir de Deus, a sua ração tinha o agir de Deus, ele estava completamente entregue a Deus. No momento que ele ia louvar, o que acontecia? Era Deus agindo. Não eram as emoções de Davi, mas eram as emoções que Deus colocou em Davi naquele momento. Não era o raciocínio de Davi, mas era o agir de Deus no raciocínio de Davi, no entendimento de Davi. Era Deus tomando todo o ser dele e o agir de Deus acontecia. Aleluia. A gente vê que a adoração de Davi era algo sincero, porque ele vivia o que ele adorava. Todas as etapas, tem muitos salmos assim, né? Às vezes ele estava muito mal, mas mesmo assim ele chegava na presença de Deus e tudo isso que ele estava sentindo, ele colocava nas mãos de Deus. E a gente pode ver a diferença porque os salmos nunca acabam do mesmo jeito, assim, mal. Ele começa assim, às vezes, eu não aguento mais, e depois ele vai, sendo renovado, e logo começa a glorificar o nome do Senhor. Aí depois de um tempinho mais, ele começa a repreender, ele começa a ter aquela força para expulsar os demônios, para que o Espírito Santo comece a agir, a operar, e logo depois ele continua adorando o Senhor, exaltando o nome dele. E o hino não acaba da mesma forma com que começou.
Sabe quando o dirigente diz você não pode sair desse culto da mesma forma que você entrou? É a mesma coisa quando a gente adora o Senhor. Você não pode começar adorando a Deus e sair do mesmo jeito. Exatamente. Exatamente. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, em 1 Samuel 16, o 11 ao 13, sobre Davi, quando ele recebeu a unção para ser rei de Israel, mas ele não foi imediatamente, né, não subiu imediatamente ao trono, mas ele foi ungido. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Interessante que Deus também se apossou de Saul, só que Saul não perseverou em manter aquela unção de Deus na sua vida, né? Ele desobedeceu a Deus e ele negligenciou as oportunidades de Deus. Mas Davi, diferentemente, ele não estava ali esperando uma unção, não estava ali esperando uma oportunidade, ele estava adorando a Deus, fazendo o serviço de Deus lá no campo, cuidando das ovelhas, obedecendo ao seu pai. Mas, quando o Espírito de Deus se apossou dele, assim como o Espírito de Deus, né, veio sobre a nossa vida, sobre a vida dos irmãos que estão nos acompanhando, o objetivo de Deus é para um propósito. Deus sempre tem que ter um propósito através de Ele nos encher do seu Espírito, de Ele nos derramar o revestimento do seu Espírito, do seu poder. E logo em seguida a Bíblia diz que então o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o rei, né, que era Saul, e veio um espírito maligno enviado pela parte do Senhor, o qual atormentava este homem. E a Bíblia vai dizer que é interessante que foi os servos de Saul que disseram para ele, olha, tem um espírito maligno que agora te atormenta, deram um conselho para ele, manda, pois, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e quando esse homem tocar, né, o espírito maligno da parte do Senhor que vier sobre ti, então ele tocará e tu te acharás melhor. E aí então Saul disse para eles, né, então buscai-me um homem que saiba tocar bem e trazei a mim. E aí eles disseram, um deles disseram, olha, eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, mas o mais importante de tudo isso, o Senhor é com ele. Aleluia. E aí chamaram a Davi, esse moço era Davi, e a Bíblia diz que quando Saul ficava mal, né, vinha aquele espírito maligno, a Bíblia diz que Davi tomava a harpa e dedilhava, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Interessante que o moço, já tinha moços, os servos de Saul, que observavam Davi. A partir do momento que o Espírito de Deus entrou na vida de Davi, que ele conservava aquilo foi notório diante dos moços, tanto que eles fizeram aquele conselho, olha, chama alguém para tocar. Eles talvez nunca tinham tido a experiência de uma pessoa com um espírito maligno na sua vida, nem talvez sabiam o que poderia fazer para sair aquele espírito maligno, mas eles viam que em Davi, aquele moço que tocava a harpa lá para as ovelhas, tinha uma coisa diferente, tinha o Espírito do Senhor na vida dele, a ponto de, imediatamente, quando Saul disse, então, né, chamem alguém que sabe tocar. Aí eles disseram, olha, eu conheço um, e deu as características dele, e o Senhor é com ele. E realmente Deus era com Davi. E logo em seguida, Davi, então, agora que vai começar a tocar lá para o rei, né, o rei tem ele, guarda ele, ama ele, a Bíblia diz, e tem como seu escudeiro. A Bíblia vai dizer que Davi vai ver os seus irmãos na guerra e também desafia ali o Golias, o gigante. E interessante que ele fala, né, eu não vou contra ti, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia vai dizer que com uma pequena pedra e com uma funda, como é o tema ali da programação, Davi prevaleceu contra o gigante. Ou seja, a mesma fé que fazia com que, ao tocar a sua harpa, a mesma adoração, a mesma entrega a Deus, o espírito maligno se retirasse da vida de Saul, fez com que, com uma pedra e com uma lança, a sua vida de adoração fez com que ele não temesse o gigante que vinha diante dele naquele momento, mas
com a sua fé firmada em Deus, no Senhor dos Exércitos, aquele gigante foi derrotado. E mesmo quando Davi falhou, mesmo quando Davi pecou, né, que a Bíblia mostra isso, lá em 2 Samuel, quando Davi ele peca contra Deus e, enfim, comete ali o adultério, manda matar o Urias, e ali aquela mulher, Batseba, ela vem a ter um filho, e o filho morre. A Bíblia vai dizer que ali Davi, quando já tinha se arrependido do seu pecado, e o filho vem a morrer, ele ficou ali prostrado. No versículo 20 do capítulo 12 de 2 Samuel, responderam no versículo anterior os seus servos que a criança tinha morrido. A Bíblia vai dizer que então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Glórias ao nome de Jesus. Depois, então, ele foi comer. Ou seja, mesmo diante de uma situação de luto, de sofrimento, mesmo que ele poderia olhar para si, agora como que eu vou adorar ao Senhor nessa situação? Olha tudo que eu fiz, tudo que aconteceu nessa tragédia. Mas a Bíblia vai dizer que ele pegou e entrou na casa do Senhor e adorou. Ele não tinha outra coisa para fazer, né? Veja, adorar não é cantar, não é tocar. Adorar é se prostrar, é se render, é render o seu espírito a Deus de uma forma sincera, voluntária, é se humilhar, como a irmã Nazarena falou. E ele fez isso, né? Ele se prostrou e adorou, porque tanto quanto quando ele ganhava, quando ele vencia, ele atribuía aquilo a Deus, tanto quanto ele entendeu que aquilo era um juízo de Deus sobre a vida dele. E ele precisava aceitar, ele precisava adorar a Deus, independentemente se aquilo era o que ele gostaria que acontecesse ou não, independentemente do que aconteceu lá atrás, na sua vida. Né? Muitas pessoas, eles têm até uma vida de adoração, mas depois de alguns deslizes, de algumas falhas, alguns pecados, parece que eles perdem a essência ou não voltam mais a adorar a Deus como antes, né? Como se aquilo fosse o fim. Só que nós vemos no exemplo na vida de Davi, um homem que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, que tinha um coração como o coração de Deus. Depois que ele pecou, vemos vários salmos, né, Davi se humilhando ali, o Salmo 51, logo que ele havia pecado, e rendendo-se a Deus, e não deixou de ter uma vida de adoração. Por mais que ele reconhecesse as suas misérias, mas a sua vida era uma vida de adoração, e mesmo depois disso, Deus ainda usou ele, né, para escrever muitos salmos que estão registrados e chegaram aos nossos dias. Coisa maravilhosa. Independentemente daquilo que aconteceu no passado, né, adorar a Deus é reconhecer que a Deus seja a glória, seja o louvor, e nossa vida deve ser por Ele, né, por meio dEle. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. Então veja, irmãos, o tema da programação. Podia ser qualquer um com aquela harpa, podia ser qualquer um com aquela funda, mas o resultado não ia ser o mesmo. Por que Davi, com aquela harpa e com aquela funda, teve aquele resultado? Foi porque ele, antes de usar a harpa e antes de usar a funda, ele tinha uma vida de adoração. Antes de entrar para a batalha, ele tinha uma vida de adoração. Antes de se apresentar perante o rei, ele adorava a Deus com a sua vida. Ele se dedicava a Deus. Lá no campo, com as ovelhas, ele mantinha a sua vida de comunhão com Deus. Quando ele foi enfrentar o gigante, ele não falou, eu vou usar minha funda. Não, ele falou, eu vou em nome de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele foi usar sua funda, não era Davi. Ele estava indo em nome de Deus. Era Deus agindo na vida de Davi. Era Deus utilizando Davi como um instrumento.
Não aconteceria nada se Deus não estivesse na vida de Davi. O resultado não ia ser o mesmo. Quando nós formos louvar a Deus, irmãos, que a gente vá em nome de Deus, que a gente vá em nome de Jesus. Temos que ir em nome de Jesus, guiados por Deus, tocados por Deus, dirigidos por Deus. Aleluia. Aleluia. Dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não somente o Davi se apresentando, mas o Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós formos... Pode ser um violão que você vai usar, pode ser o canto, pode ser uma regência de um coral, pode ser a sua voz, pode ser algum instrumento, mas que seja Deus agindo. Aleluia. Eu quero isso para a minha vida, eu acredito que você também. Nós temos que viver uma vida de adoração, de dedicação. Tem um livro chamado O Homem que Deu o Susa. Não me lembro o nome do autor, mas ele fala qual é o parâmetro que deve ter uma pessoa, qual é o requisito que uma pessoa deve ter para ser usado por Deus. Não existe um botão que você aperta no momento que você está precisando. Agora eu preciso ser usado por Deus, vou apertar um botão. Não existe uma chavezinha mágica. Não. Para sermos usados por Deus, nós precisamos viver uma vida de adoração. Para sermos instrumentos de Deus, em todo momento, com a nossa vida, a cada momento do dia. Esse deve ser o nosso objetivo. Em todo momento, termos uma vida de consagração a Deus, de intimidade com Deus. Aleluia. Nós vemos Davi nos Salmos, Davi falando, sendo sincero com Deus, sendo transparente com Deus, verdadeiro com Deus, confessando os seus pecados, confessando as suas falhas, dizendo: Deus, quando eu não consigo confessar os meus pecados, eu não consigo viver da mesma forma, não consigo andar do mesmo jeito, eu preciso vir na tua presença e entregar as minhas falhas e viver uma vida contigo, Deus, eu preciso de ti, eu preciso da tua presença. Você vê, o Salmo de Davi não é somente chegar no culto e falar aleluia, glória a Deus, não. Aleluia. O cântico, a adoração de Davi não é somente aleluia e glória a Deus, não. A adoração de Davi é uma entrega profunda, transparente, desde lá de dentro do coração. Aleluia. E diariamente, todos os dias. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus neste momento, já que falamos tanto de adoração. Vamos estar louvando a Deus. Irmãos, aleluia. Irmãos, que Deus lhes dê graça para vencer as suas dificuldades, para vencer as suas batalhas, e principalmente essa batalha que é terrível da distração, de estar desatentos, de estar superficiais, frios. Muitas vezes não adianta o dirigente do culto chegar no culto e dizer: irmãos, louvem, adorem, se entreguem, porque a vida das pessoas não estão conectadas com Deus, não estão com intimidade com Deus. Às vezes as pessoas estão tão longe de Deus que não adianta alguém forçá-las. Mas, irmãos,
Que Deus haja na sua vida para que você não seja um crente, um adorador somente no momento do culto, mas que viva uma vida consagrada a Deus. Eu creio que Deus estará agindo na sua vida, assim como Deus age na minha vida, assim como age na vida dos meus irmãos aqui. É uma batalha constante, mas eu sei que na presença de Deus nós conseguimos vencer. Eu vejo na minha vida, até eu não conseguir vencer, o Espírito Santo continua incomodando, até que eu recebo a graça de Deus, que me faz avançar mais um pouquinho, que me faz destruir barreiras que me impedem de me aproximar com Deus. Aleluia. Eu creio que Deus estará agindo na sua vida e assim no final desse programa estaremos orando por isso. Aleluia. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Quando Paulo estava aprisionado, a prisão tremeu, a porta se abriu, porque havia um adorador. Paulo e Silas oravam, ao Deus vivo cantavam, os prisioneiros os ouviram, e todos ali estremecerão. E agora o que vais fazer? Ainda que hajam 2 ou 3, comecemos a adorar, e as cadeias se romperão, se romperão, se romperão, se romperão. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Aleluia. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo está acontecendo, algo está sucedendo, porque a igreja o adora, porque a igreja o adora. Algo está acontecendo, algo está sucedendo, porque a igreja o adora. Porque a igreja o adora. Algo está acontecendo, algo está sucedendo, porque a igreja o adora. Porque a igreja o adora. Adoras quando adoras, quando adoras. Quando adoras, quando adoras, quando adoras, quando adoras, quando adoras. Aleluia. O
enfermo será curado, e o cativo livre será. A unção descerá, e tua vida mudará. O enfermo será curado, e o cativo livre será. A unção descerá, e tua vida mudará. O enfermo será curado, e o cativo livre será. A unção descerá, e tua vida mudará. Quando adoras, quando adoras, quando adoras, quando adoras, quando adoras, quando adoras, quando adoras. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esta programação. Te louvamos, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar. Te glorificamos, Senhor, por tudo. Te adoramos, Senhor, porque fomos edificados com a tua palavra, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque fomos edificados, Senhor, com a tua palavra, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Orabagaia, arabagaxa, arabagaia. Orabagaxa, orabacata, arabagaia, arabagaxa, orabagaia. Oh Deus, a tua palavra é tremenda, Senhor. Aleluia. Nós queremos viver a tua palavra. Oh, glória a Deus. Nós queremos viver a tua palavra. Queremos viver, Senhor, uma vida de adoração. Não queremos, Senhor, ser pessoas superficiais, músicos superficiais, Senhor, cantores superficiais, Senhor. Oh não, Senhor, não queremos ser usados por ti somente em algum momento específico, Senhor, e depois a tua presença se afastar de nós, Senhor, depois a tua glória se afastar de nós, não, Senhor. Nós queremos a tua glória nos acompanhando em todo momento nas nossas vidas, em cada dia, Senhor, em cada momento possamos viver, Senhor, o agir do teu Espírito sobre nós. O agir do teu Espírito nas nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Queremos ser impactados com a tua glória em todo momento, Senhor, na nossa intimidade contigo. Teu Espírito esteja, Senhor, nos sondando, nos entendendo, Senhor, nos levando a estar perto de Ti. Espírito Santo de Deus, eu te peço por cada irmão que está escutando, que está assistindo, que Teu Espírito Santo tome, Senhor, e que nos dê graça, dá graça, Senhor, para vencer, Senhor, as suas dificuldades, ou, Senhor, vencer, Senhor, a sua inércia, vencer, Senhor, a sua frieza espiritual, Senhor, e viver, Senhor, mais perto de Ti, Senhor, que Teu nome seja glorificado, que vivamos e tenhamos no nosso meio, Senhor, pessoas que Te adorem, Senhor, pessoas que marquem diferença, pessoas que sejam diferentes, no nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos por todos aqueles que fizeram pedidos de oração, Senhor, do chat. Glorifica o Teu nome nas suas vidas, faz milagres, Senhor, responde, Senhor, as suas orações, que sejam, Senhor, impactados pelo agir do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, nós Te pedimos, age, Senhor, que a Tua glória tome as suas vidas, que a Tua glória tome as suas vidas, que a Tua glória os acompanhe, no nome de Jesus, que não sejam dependentes, Deus, de fatores humanos, que não sejam dependentes de emoção somente, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo esteja com eles, com as suas vidas, no nome de Jesus nós Te pedimos, no nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus.
Que teu nome seja glorificado, Senhor. Aleluia. Não deu tempo de saudar a todos os irmãos, mas queremos aqui agradecer a cada um que esteve na escuta. Glórias ao nome de Jesus. Cremos que você foi edificado através dessa programação, assim como nós fomos edificados aqui em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Então, vamos despedir essa programação e que todos os irmãos sejam edificados com essa palavra. Compartilhe esse link, continue compartilhando para que outros irmãos também consigam assistir. Os músicos, as pessoas que trabalham de repente mais especificamente na igreja, na área do louvor, envie esse link, envie essa programação para que eles também sejam edificados. Amém? Vamos nos despedir então. Paz, oração e união. Deus na frente, Deus na frente.